Olá, bem-vindo ao curso de matemática. Eu me chamo Gustavo, sou estudante de licenciatura em computação pela UFRA, na Universidade Federal Rural da Amazônia, e esse curso nasceu de algo que já faço na prática, ensinar matemática para as pessoas reais, na minha comunidade de forma voluntária. A ideia aqui é simples, matemática do zero, do jeito que faz sentido, sem enrolação. Cada aula aqui vai seguir um ritmo direto, conceito, raciocínio e exemplo. Aqui você vai acompanhar tudo sendo escrito em tempo real, porque eu acredito que aprender junto é melhor do que ficar olhando um slide pronto. Esse curso vai cobrir desde o início, o básico, até tópicos mais avançados, como trigonometria, matrizes e geometria analítica. Mas hoje a gente vai começar com potenciação e radiciação. A partir daqui, cada aula vai se apoiar na anterior. Então, se você está começando do zero, ou revisando para uma prova, ou simplesmente quer entender de verdade, esse canal é para você. Vamos começar. Bom, em potenciação, a gente tem algumas definições. Sendo um número real A, então esse aqui, esse A, ele é um número real, e um número N, um número inteiro, esse Nzinho, esse mesmo N bem aqui, é então um número inteiro, N pertence aos inteiros. Nós temos que A elevado a N é a mesma coisa que eu pegar esse A e multiplicar por ele N vezes. Ok, então a gente já sabe isso. A pergunta que fica é: como é que quando esse A está elevado a zero, quando ele está elevado a um número N qualquer que é negativo? Porque se N pertence aos inteiros, então números negativos e o número zero são permitidos. Então vamos lá. Primeiro, A elevado a zero. A elevado a zero, qualquer número A elevado a zero vai sempre ser 1. Perceba que 0 elevado a zero é uma indefinição matemática. Nas propriedades, nós vamos explicar o porquê que isso é tido como uma indefinição matemática. Perceba agora que se eu tenho um número A, o número A é elevado a um número qualquer negativo, eu tenho que esse número, a partir das propriedades que nós vamos entender, vai ser o inverso dele, elevado a esse expoente n. Então, a gente vai ter basicamente isso aqui. Sendo esse aqui n vezes. Ok. Tendo esses conceitos fundamentais, a gente já consegue avançar para entender os exercícios. Eu sei, foi pouca teoria, mas essa parte inicial é bem simples. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Menos 2 ao cubo. Isso aqui, ele vai ser igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Perceba que, quando eu coloco esses fatores lado a lado, eu não preciso indicar uma multiplicação, porque se eu colocar lado a lado, respeitando isso, eu já entendo que é uma multiplicação sucessiva. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho que esse resultado aqui é 8. Mas atenção, esse sinal, qual sinal eu vou colocar? Perceba que é uma quantidade ímpar. Se eu tenho um sinal negativo multiplicado por uma quantidade ímpar, seja esse número ímpar qualquer número ímpar, o meu resultado vai ser negativo. Porque perceba que menos vezes menos é mais e mais vezes menos é menos. Isso sempre vai ser respeitado, já que a fórmula dos números ímpares é 2n mais 1. Então, nós temos aqui o valor negativo menos 8. Agora, vamos para outro exemplo. Menos 2, só que dessa vez elevado à quarta potência. Então, nós temos aqui menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, nós vamos fazer aqui 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, nós já temos a resposta 16. Mas e quanto a esse sinal?
Esse meu sinal aqui é negativo, mas perceba que esse sinal aqui é par. Quando o sinal é negativo e o expoente é par, e atenção, o expoente está elevando o sinal junto, eu vou ter um sinal positivo. Por que isso vai acontecer? Pela mesma explicação daqui. Se eu tenho um sinal aqui, então eu tenho aqui menos vezes menos mais vezes menos menos e menos vezes menos mais. Simplesmente por isso. Então o atalho é verificar. Se esse cara aqui é par e está elevando o negativo também, eu sei que o meu negativo vai se tornar positivo aqui no final. Eu não preciso escrever o sinal. Ok, vamos para um outro exemplo. Então eu tenho aqui 2/5 ao cubo. Perceba que 2/5 ao cubo é o mesmo que eu escrever 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. É exatamente a mesma coisa. Então eu tenho aqui 8, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 25, 125. Então eu tenho aqui 125. Naturalmente, de modo análogo, eu poderia simplesmente dizer que isso aqui equivale a 2 ao cubo sobre 3 sobre 5 ao cubo. Resolvendo isso, eu teria exatamente o mesmo valor. 5 elevado a zero. Bom, 5 elevado a zero. Isso aqui vai dar 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. No próximo exemplo, nós vamos entender o porquê que isso aqui vai dar 1. Nós temos aqui, então, 5 elevado a menos 2. 5 elevado a menos 2. Eu inverto essa base aqui, então eu tenho 5 ao quadrado, tudo isso sobre 1. Mas, na verdade, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que eu tenho um 5 que está elevado a um número qualquer e um 5 aqui que está elevado ao quadrado, digamos assim. Bora colocar 2 aqui e aqui 4. Perceba que, pela propriedade que nós vamos aprender agora, quando eu tenho esse tipo de coisa, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, isso aqui vai ser igual a 2 menos 4, que vai me resultar em menos 2. Por isso, esse carinha aqui vai ser menos 2. Basicamente, é por isso que nós não temos a solução para zero elevado a zero, porque isso aqui significaria que eu tenho um zero aqui dividido por outro zero, e não existe essa solução matemática. Simplesmente, isso é uma indefinição. Por isso, todo número elevado a zero é igual a 1, porque o que nós temos aqui é 5 vezes 5, no caso de 5 elevado a zero. Isso aqui vai ser 5 sobre elevado a 1 menos 1. Ok, então vamos elevar uma fração a um expoente negativo. Vamos lá. Eu tenho aqui 3/4. Isso está elevado a menos 2. Ok. O que eu posso fazer, seguindo a mesma propriedade que a gente já aprendeu, é, sem se usar essa aqui, a gente vai utilizar essa aqui que a gente simplesmente colocou ele invertido aqui. A gente inverteu. Vamos ver se isso dá certo, sem ter que inverter a base primeiramente. A gente vai entender de onde vem isso. A gente tem aqui 1 sobre 3/4. Esses 3/4 está ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente tem 1 sobre 9 sobre 16. Na escola, quando a gente tem uma fração que divide outra fração, na verdade o que a gente tem é basicamente isso aqui. É 1 que está sendo dividido por 9 sobre 16. Mas eu sei que todo número tem por base 1. Então eu tenho 1 sobre 1 dividido por 9 sobre 16. Quando eu tenho duas frações aqui, a minha solução é: conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida.
16 sobre 9. Isso vai me dar 16 sobre 9. A estratégia aqui é simplesmente inverter a base. Então, eu tenho 3 quartos ao menos 2. Eu vou fazer 4 terços ao quadrado. E isso vai me dar 16 sobre 9. A regra prática é inverte a base da potência e troca os poentes por positivo. Troca-se o sinal do expoente. Agora vem a parte mais divertida, digamos assim, conceitos puros. Nós já treinamos vários deles, agora nós vamos formalizar isso. Sempre que eu tenho um número A que está elevado a m, que está multiplicando o mesmo número A, esses A's são o mesmo número, abstraiam isso, que está elevado a n, outro expoente, o meu resultado vai ser A elevado a m mais n. Ok, vamos ver por que isso acontece na prática. Eu tenho 2 ao cubo que multiplica 2 à quarta. Essa regra me diz que isso aqui vai ser igual a 2 à sétima. Será mesmo? 2 à sétima é 128. Vamos fazer essa conta sem fazer a conta em si. Vamos ver a propriedade. Eu sei que esse carinha aqui, vou fazer em branco, é igual a 2 vezes 2 vezes 2. E eu sei que esse outro carinha aqui em azul é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Perceba que eu sei que esse carinha aqui é um fator de 3 e esse carinha aqui vai multiplicado por um fator de 4. Perceba que isso aqui está sendo multiplicado. Perceba que o resultado disso aqui vai ser multiplicado pelo resultado disso aqui, justamente porque nós temos uma multiplicação aqui. Agora perceba que isso aqui é a mesma coisa que o 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elevado ao número 7. Por isso, essa propriedade tem essa regra. Conserva-se a base, soma-se os expoentes. Ok. A segunda propriedade nos diz que, nós já estudamos ela há pouco tempo, nós temos um número A elevado a m que divide o mesmo número A elevado a m. Isso aqui, então, pela regra, vai ser igual a elevado a m menos n. Tá, por que isso acontece? Bora, então, fazer aqui. 2 à quarta dividido por 2 ao quadrado. A regra está me dizendo que isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 4 menos 2. Isso aqui, então, é igual a 2 ao quadrado. Mas vamos embora expandir isso. Eu tenho que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 sobre 2 vezes 2. Perceba que eu posso simplificar a conta. Esse com esse e esse com esse, me sobrando apenas 2 vezes 2 sobre 1. O sobre 1 não precisa representar, eu tenho então 4, ou 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que é o mesmo resultado que a regra me deu. Vamos então ir para a próxima propriedade. Eu tenho então um número A qualquer, que está elevado a m. E esse número inteiro junto com o expoente apenas para isso, ele é multiplicado por n. Eu sei então que eu tenho um número que vai ser igual ao A, e agora m vezes n. Assim. Ok, vamos entender essa propriedade. Eu tenho então 2 ao quadrado que está sendo elevado ao quadrado. O que isso quer me dizer? Quer dizer que eu estou pegando o 2 ao quadrado e eu estou multiplicando pelo 2 ao quadrado. Isso vai ser igual ao quê? Bora expandir? 2 vezes 2 sobre esse 2 ao quadrado aqui e vezes 2 vezes 2, que é esse outro fator, 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 2 à quarta. Então, essa é a razão para a qual essa propriedade se manifesta. Vamos dizer agora que eu tenho um número A e um número B, que estão sendo multiplicados. Mas eles estão sendo multiplicados pelo mesmo expoente, m aqui e m aqui.
Isso é a mesma coisa de eu simplesmente ter a multiplicação de A vezes B elevado a n. Então, bora tentar entender isso aqui. Eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ele está me dizendo que isso aqui é igual a 2 vezes 3, que é 6. Perdão, 2 vezes 3 ao quadrado. Ok, 6 ao quadrado, a gente já entendeu que é 36. Tá. Bora tentar abstrair isso aqui um pouquinho. Eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Perceba que eu posso pegar esse fator e ligar com esse carinha aqui, e esse outro fator e ligar com esse carinha aqui. Então, eu tenho que isso aqui pode ser reescrito por uma multiplicação de 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, então eu tenho aqui 6 vezes 6. Eu tenho aqui, então, 6 ao quadrado. Perceba que isso aqui atende à propriedade. Na próxima aula, nós trataremos alguns exercícios de radiciação.